Olá, meus amigos. Bom, eu vou tentar deixar assim mais ou menos avisado para vocês o que pode estar acontecendo nos grupos do Dália Cor-de-Rosa, porque na verdade eu não sei, tá? Eu só sei é o seguinte, eu não sei se foi só uma pessoa que se apoderou dos grupos do Dália, ou se tem mais pessoas, porque os telefones que inclusive acessaram a minha conta do Google são pelo menos 4 em locais diferentes. E outros perfis do Facebook que começaram a mostrar que estavam fazendo check-in no Balneário Primavera, que é onde eu moro, em Pontal do Paraná. Foram muitos, e números estrangeiros também. É claro que essas pessoas não estavam todas em Pontal do Paraná, de jeito nenhum, nem muito menos fizeram check-in aqui. Mas o Facebook permite que as pessoas façam isso, que você esteja, por exemplo, em Curitiba e que você escreva ali que você está em Paris fazendo check-in. Permite isso. Agora, por que essas pessoas fariam então isso? É porque, na verdade, não são pessoas reais. São perfis fake dessas pessoas, de quem eu venho falando, principalmente uma que eu venho falando, né, que é essa que eu estou pesquisando, mas conforme eu vou pesquisando ele, eu vou encontrando outras coisas. Pessoas como ele, que trabalham na mesma coisa, e, portanto, essas pessoas podem estar preocupadas com certas coisas que eu, no caso, fui descobrindo sobre este homem, mas que leva a outros, entendeu? Então, as páginas podem não ser todas dele, pode ter outras pessoas envolvidas, e que daí eles resolvem então fazer esse check-in no Balneário Primavera para me assustar, para eu não escrevi o livro. E também pode não ser só para mim, porque eu não sei o que está rolando por aí. Se tem outras pessoas que podem denunciar essas coisas que eles fazem. Mas enfim, isso aí já é um outro problema, tá? O fato é que eu perdi os grupos do WhatsApp, do Dália Cor-de-Rosa. Quando eu entrei com o meu segundo perfil, eu achei que eu tinha perdido tudo. Eu fechei a minha primeira conta com o meu número principal. Quando eu entrei com o segundo número, eu vi que tinha sido devolvido para mim. 38 grupos foram devolvidos para mim. Mas os grupos principais, que, tipo assim, que eu também não lembro o número que era. Eu tenho os prints, eu examinando os prints eu vou saber tudo. Mas eu sei que pelo menos 2 dos grupos principais, um que é o Inferninho, o outro que é o Clubinho, e teve outros, né, Consultório, do Prazer e tal. Esses grupos não foram devolvidos, tá? Então eles continuam lá com os integrantes. Eu tentei falar com o integrante, mas ele veio com a mesma conversa que outros vieram sempre que aconteceu algum problema com o cara. Esses problemas começaram quando eu resolvi abrir um dos grupos numa das comunidades do Dália. Foi uma ignorância minha isso. Eu resolvi abrir esse grupo para mulheres para começar a contar a história do cara para elas, mostrando prints, mas sempre sem aparecer o rosto dele, identidade, nada disso. Mas é claro que ele não confiou nisso, né? Então, foi a partir daí que começou realmente as invasões para tipo tirar essas coisas de mim, fechar, e eu ter que começar toda hora a trocar senha das minhas coisas, formatar celular, sabe? Tem só um número que já invadia meu celular já há 2 anos, que era de um tal de Lexus 5, que sempre era do litoral. E ele continua invadindo. Então, e daí agora tem outros que são igual o meu, eu não vou falar qual que é o meu celular, mas igual o meu que eu tenho, e que poderia ser o meu, mas não, porque estão em locais diferentes. O meu LinkedIn também foi invadido, tá? Então, esses grupos ou pessoas clonaram o meu celular, tá na cara, né? E por que as pessoas clonam? Porque, por exemplo, o LinkedIn continua lá, perfil Isabela Zanck, Dália Cor-de-Rosa, só que tá lá em Almirante Tamandaré, tem até o CEP lá do Almirante Tamandaré. Quer dizer que eu nunca estive nessa cidade, eu nem conheço, tá? E ele tinha uma senha muito fácil mesmo. Eu sei que tem algumas coisas minhas que foram invadidas, mas isso é outra história. Aí é o seguinte, o que eles podem realmente estar fazendo? Por que não me devolveram, então, o Inferninho, o Clubinho,
né? O consultório, porque onde tinha mais pessoas. Eu sei que essa pessoa, essa que eu estou investigando, eu sei que ela é um estelionatário, entre outras coisas, tá? Então, vocês vejam bem, essa pessoa pode usar, porque eu sempre falava que isso realmente acontecia, que todos esses homens, quando eles entravam lá no inferninho, ou em outros grupos meus também, que eles primeiro entravam no grupo, em seguida eles começavam a me ligar. E meio que ligações sem parar, assim, sabe? Tipo, querendo fazer chamada de vídeo, né? Bom, eu sei que é desagradável falar isso, e ouvir deve ser também, mas esses homens, todos eles são viciados em pornografia. Esses homens que estão no inferninho, principalmente. No clubinho não, mas no inferninho, né? Aí, veja bem, nos dias atuais, tem pornografia gratuita, né? Que a gente sabe, naquela... vários sites aí, né? Tipo, Xvideos, assim. Então não tem porquê esses homens, já que eles são viciados em pornografia, por que eles ligam assim para mulheres? Inclusive para mim, porque apesar da minha idade, eu já estou sabendo hoje que eu atingi uma idade em que eu virei fetiche de volta, igual era quando jovem, porque os fetiches masculinos, eles são assim específicos, tipo, ou mulher muito novinha, ou mulheres velhas, sabiam? E muito velhas às vezes. Mulheres gordas, mulheres com seios muito grandes, com quadril muito grande, sabe essas coisas? Mulheres loiras, ou mulheres negras, ou que mais? Pés, né? Aí as partes do corpo, então, pés, sei lá, mãos talvez, boca, essas coisas assim, sabe, gente? Eles têm essa fantasia. Fora aquelas dos papéis das pessoas, né? Tipo, a mãe, a tia, a irmã, a professora, a aluna, entendeu? A enfermeira. Os homens têm essas coisas, eles têm. É que nós não temos, a gente então não entende direito, mas eles têm essas coisas. Então, quando você está num desses papéis de fetiche, não importa, você pode pensar, pô, mas o cara não vai ter fetiche por você porque você já está velha. Pois é, mas é justamente por isso mesmo que eles têm. Entende? Então, não quer dizer que seja um fetiche exclusivo, mas eles atingem esse grau de fetiche de volta. Então, veja só, tudo isso eles têm de graça nesses sites. Né? Tipo, BDSM também, espancar a mulher, machucar, às vezes ser submisso, várias coisas, né? Mas então por que eles querem fazer as chamadas ao vivo? Primeiro porque tem que ser gratuita. Eles não querem pagar por isso, esses caras. Aliás, eles são tão viciados que nem mesmo eles podem pagar, se eles quisessem. Porque como que eles poderiam pagar uma mulher se eles praticamente não trabalham? Ou se eles trabalham, eles passam todo o tempo livre deles nisso, nessa atividade de pornografia e masturbação, né? É isso. Basicamente é isso. É que eles querem ter o contato ao vivo com a pessoa. Eles querem que a pessoa faça tudo aquilo que eles gostam de ver para eles. É por isso que eles ficam ligando, sabe? É aquela coisa exclusiva, então, para eles. É a pornografia feita diretamente para a pessoa. É isso que eles querem, saca? Aí, quando um bandido pega, então, um grupo como Dália Cor-de-Rosa, onde os caras também, eles são gays, eles se envolvem uns com os outros também, onde eles podem ser inclusive pedófilos, pois não teve o ataque de pedofilia lá? E quem que falou, quem que veio me falar que tinha tido isso? Ninguém. Eu fui descobrir inclusive dias depois. Porque veja bem, quando teve um cara lá que começou a vender arma dentro do grupo, era um árabe, estava escrevendo em árabe. Veio um outro árabe e me avisou. Entendeu? Foi isso. Então eles sabem o que está acontecendo. Mas quando se trata em coisas de sexo, eles não avisam. Aí esse bandido, então, sendo um estelionatário, porque agora eu sei o que ele é, sendo também gay, sendo tudo, ele é tudo, ele faz qualquer coisa, ele aplica pequenos golpes assim, sabe? Ele pega, ele pode pegar esses homens viciados, né? E aí ele abrir a câmera, abrir. Só que o seguinte, ele vai abrir no nome do Dália Cor-de-Rosa. Às vezes no meu nome,
às vezes no nome de outras pessoas que estão lá, né? Ou de, sei lá, de tantas pessoas, ele pode abrir dizendo que é do Dália Cor-de-Rosa, porque não mudou o nome das coisas do grupo, né? Faz de conta que ele é meu ainda, tá? A última vez que eu consegui acessar, tava lá o meu perfil, só que não era eu, entende? Mas tava lá, meu perfil nem existe mais. Mas como é clonado, aí eu acho que ele pode fazer. Aí esses homens, então, vão abrir a câmera para esses caras, quando eles pedem, ou vão dizer que sou eu, em algumas vezes, ou vão botar uma outra personagem, seja feminina, seja masculina, seja infantil, seja o que for, porque com inteligência artificial é possível fazer, inclusive movimentos, vídeos, filmes, tudo é possível fazer hoje com inteligência artificial, para quem sabe trabalhar. E esse cara em específico eu sei que ele sabe. Eu sei que é a coisa que ele mais sabe fazer. Os outros eu não sei, se tem outros com ele que fazem também. Aí, gente, os caras vão ficar lá, se relacionando, entre aspas, com essas figuras. E o que acontece? Esses homens podem ser casados, podem ser solteiros, mas pertencer a qualquer coisa, a qualquer comunidade, assim, que ficaria horrorizada com uma coisa dessas. E aí o cara vai chantagear, vai pedir grana. Eu sei que teve um cara lá que foi chantageado e foi assim que então eu imaginei que podia estar acontecendo isso agora. Tá? Eu pressionei ele porque eu descobri a quem pertencia o celular dele. Eu descobri por causa desse curso que eu fiz aí com o Bruno Fraga. Não aprendi muita coisa, mas alguma coisa, né? Então eu aprendi a ver a quem pertence o telefone de celular, de WhatsApp. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá. E nesse caso deu. Aí eu cheguei para ele e falei, o telefone pertencia a tal pessoa. Então o cara ficou pensando, pô, essa mulher tem poder, não sei o que. Ele começou a me bater tudo o que estava acontecendo. Tá, que ele foi chantageado, né? Que ameaçaram contar para a esposa dele, não falou quem, mas eu estou imaginando quem. Então é isso que pode estar acontecendo. Porque isso acontece, eu percebi que tem perfis e que eu sei que estão ligados a essa pessoa, mas devem ter muitos outros, é isso que eu estou querendo falar também. Perfis de mulheres falsas, totalmente falsas, feitos com inteligência artificial. Tem até um perfil da Paola de Oliveira, vê se ela ia fazer isso. Uma mulher que é uma atriz famosa da Globo, que não precisa disso, para que ela vai estragar a carreira dela fazendo uma coisa dessa? Né? Não vai. E de outras. E daí tem as hashtags ali, estão sempre dizendo a mesma coisa. Então, por exemplo, Paola de Oliveira é uma hashtag, mas vai para várias dessas mulheres. Novelas da Globo é outra hashtag. Tem várias outras coisas, tá? De hashtag. Eu vou ver se eu consigo pegar essas hashtags e ainda mostrar, mas tem que mostrar num vídeo, né? Mostrar melhor assim num vídeo as coisas acontecendo. Então, o cara, por exemplo, a pessoa, né, vai acessar uma página dessa, eu percebi o padrão. Então, são várias páginas que só um desses perfis falsos que pertence a esse cara mesmo estava veiculando, tinha, por exemplo, 3 nomes de mulheres. Primeiro eu vi que ele havia comprado vários, no atacado mesmo, vários perfis vazios, onde ele coloca o nome dele. Eu não sei por que sempre tem que ter o nome dele, tá? Isso aí é uma coisa interessante de se saber. O nome dele virou um tipo de marca, será? Eu não sei, talvez não. Mas, porque daí, nesse perfil que é um dos principais dele, ele tem 2 perfis principais que eu sei, falsos. Um desses falsos são 3, pelo menos 2, o terceiro eu não achei ainda, mas tem 2 assim, tipo numeração, sabe? 1, 2, alguma coisa assim. E o outro é um outro perfil, que eu acho que vende contrabando e talvez droga também. Talvez cocaína, não sei direito, mas essas coisas todas tinham que ser investigadas, mas não por mim, né? Por polícia, tá? E aí, então, esse do Facebook veiculou então essas 3 páginas que já estavam prontas, então conseguiu aprontar a página, né? De 3 garotas jovens, muito lindas, mas tudo inteligência artificial, tá? E tá ali. E depois que eu achei da Paula de Oliveira também, daí que eu fui ver, eu falei, nossa, mas que audácia fazer isso com o perfil de uma atriz tão famosa, né? E daí as outras 3, elas levavam para um grupo de WhatsApp, tava lá. Entretendo Mais se chama o grupo, tá? E daí / WhatsApp.
Aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas será que isso aí é vírus? Não é porque vai que é vírus, você clica ali, é um baita de um vírus. Mas não era vírus. Eu cliquei e deu no jogo do tigrinho. Aí eu percebi então que isso aí era uma isca. Esses perfis são iscas. Geralmente para adolescente ou para esse tipo de homem. Para esse tipo de homem, sabe? Aí o cara, quando é adolescente, deve ir no jogo do tigrinho ali. Já fica por ali mesmo, né? E quando é um cara que já sabe que é o jogo do tigrinho, a enganação não vai no jogo do tigrinho, pode dar em outro lugar, que daí eu não fui verificar, onde realmente aparecem essas figuras, né, de inteligência artificial, e o cara vai lá ficar se masturbando, porque é isso que vai acontecer. É filmado de algum jeito e depois vai virar chantagem. Vocês entendem o que pode estar acontecendo? Porque esses perfis certamente são isso. E tanto é verdade porque eu deixei uma dica falando desses perfis, porque quando eu falo essas coisas, eu faço de propósito. Eu faço para ver se é o cara mesmo, porque quando é ele, ele dá um jeito de tirar, de transferir para outro lugar. Só que eu descubro tudo de volta. Realmente, depois que eu falei isso, ele tirou desse perfil aí. Não estão mais lá, essas três. Essa Paula de Oliveira eu achei no perfil de uma ex dele, que ele também deve estar usando o perfil dela. Porque ele se apodera do perfil das pessoas. Tá? Nem por um momento eu achei que era ela no perfil. Ele se apodera do perfil das pessoas, ele faz miséria com o perfil das pessoas. Então ele se apodera daquilo onde você tem um nome, digamos, você tem alguma coisa, uma marca, qualquer coisa que você tenha. Né? Se você é uma empresária, você tem lá o teu negócio. Aí ele começa a estudar esse teu negócio, ele faz diversos perfis do teu negócio. Só que eles são bloqueados para você e você não acha. Porque você não fica tendo 500 perfis para achar. Aí, com esse perfil, ele deve fazer muita coisa, vender coisas que nunca são entregues. Saca? Vai saber se quantas dessas lojas que recebem reclamações, que não entregaram as coisas, que né, a pessoa pagou e não entregou. Foi isso. Tá? A gente não sabe. Você sabe que uma vez eu comprei uma moldura, olha só, gente, lá no Mercado Pago, Mercado Livre. Eu achei linda aquela moldura enorme, assim, era o tamanho quase de uma pessoa, a moldura, assim, toda dourada, e era com vidro, madeira e vidro, né? E eu comprei, paguei um preço e realmente foi barato o preço para a moldura que eu comprei. Eu gostei, né? Gente, quando me chegou a moldura, porque ela veio, era uma moldura desse tamanho, assim, tá? Bonita, mas era a moldura, só que era pequena. Porque dá para aumentar o tamanho das coisas, né? Na foto, dá para fazer isso. Com o aplicativo hoje você faz de tudo, tá? Você nem pode ter certeza se sou eu mesmo que tô aqui falando. Bom, sou, mas eu digo assim, tá? Dá para fazer de tudo hoje em dia. Igual antes era só o cinema que tinha efeitos especiais. Claro que o cinema tem muito mais efeitos especiais. Mas os aplicativos hoje fazem muita coisa. A moldura então veio pequena. E quando eu fui ver, eles se desfizeram de uma moldura que tinha uma bala de tiro. Tava assim, atravessada. Tinha duas coisas de bala. Só que numa delas estava a bala cravada ali. Bala de revólver. Eu devia te levar para a polícia, fazer uma perícia? Ah, sei lá, gente, tá? Eu fui procurar a loja. E a loja tinha sumido do Mercado Livre. E eu fiquei com a moldura. Eu emoldurei o negócio dela, fiz um trabalho ali. Eu já aproveitei, né? Aquilo. Eles fizeram aquilo certamente em um lugar onde teve morte, qualquer coisa assim. Se desfizeram da moldura, eu nem lembro mais o nome da loja, tá? Bom, se eu for olhar as minhas compras no Mercado Livre, pode ser que eu encontre lá, por lá, né? Que acho que eles devem ter os registros. Mas então é isso, as pessoas dão diversos tipos de golpe onde você menos espera, quando você menos espera, tá? É uma coisa impressionante. A gente tem sempre que estar cuidando das coisas da gente. E eu fui muito ingênua, porque eu não havia imaginado que podia acontecer uma coisa dessa. Sabe que eu não havia imaginado? Eu sabia que ele circulava lá nos meus grupos, e ele tá lá faz tempo, né? Essa mulher dele, quando veio aqui, falou que ela tem acesso a tudo dele, que ele não acessa nada. Gente, ela não sabe da missa metade. Ele deve estar fazendo coisa já com o negócio dela. Talvez eu tenha que ter
um e-mail a mais, sei lá, alguma coisa assim, para eu verificar, porque talvez eu também, esse negócio dela pode estar bloqueado para mim. Eu sei que tem mais de um perfil que antes não tinha. Antes tinha só um. Bom, eu não vou falar muita coisa aqui, mas é por aí, tá? É, vocês todos que estão lá no inferninho, vocês tomem cuidado, então, porque ele não me devolveu esses grupos. Continua a Dália Cor-de-Rosa, tá? Vocês podem tomar chantagem a qualquer momento. Eu não sei mais quem é quem. Eu não sou mais amiga de ninguém que estava lá no grupo. Aqueles que eu achava que eu podia confiar vieram com aquele mesmo papo estranho e com check-in no Balneário Primavera. Então eu deletei todo mundo. Não quero mais saber de ninguém que estava lá, porque eu não sei quem é de verdade e quem não é. Tá? Mas esses grupos que ele me devolveu é o Dália Cor-de-Rosa. Eu coloquei ali, Dália Cor-de-Rosa Oficial. E ele é tão audacioso que eu coloquei Dália Cor-de-Rosa Oficial. Então, o Inferninho já teve uns 3 grupos que foram fechados por causa dos ataques dos pedófilos, né? E daí eram reabertos. Então, eu fiquei com um perfil lá, que é agora o Inferninho. Só que é o seguinte, não entre no Inferninho. Eu não vou aceitar ninguém nesse Inferninho. Porque eu não sei o que vai acontecer. Ele está dentro do meu celular. Eu não sei se ele vai aproveitar que ele está dentro do meu celular, porque eu sei que está, para começar a pegar novamente outras pessoas que eu reuni ali. Então não vou mais fazer, tá? Eu não sei o que eu vou fazer, porque quando eu percebi que ele continuava dentro do meu celular, apesar de eu ter formatado o celular, e como que eu percebi? Eu percebi porque tinha um grupo lá dentro da comunidade da Cor-de-Rosa, agora ficou uma só, tinha um grupo lá que abriu para mim o grupo, que era um grupo só de eu mesma. Aí eu achei estranho, porque isso já tinha acontecido uma vez, quando justamente essa pessoa estava dentro do meu celular. Quer dizer, invadiu o celular, clonou, sei lá o quê. Aí eu fui ali, eu fiz um teste, peguei, escrevi um troço, eu falei, sai daqui do meu celular, fulano. Na hora que eu postei a mensagem, fez o risquinho azul. E como que pode ter um grupo, abrir um grupo só para mim? Só tem meu nome ali. Mas como que pode? O WhatsApp não permite isso. Aí eu pensei, bom, então é isso. E, inclusive, eu tinha escrito, antes de desligar o celular e formatar, que depois só que eu voltei, eu tinha escrito assim, né, nessa comunidade, porque eu formatei umas 2 vezes, acho que foi isso que aconteceu. Então, antes da última vez, eu tinha escrito ali, Dália Cor-de-Rosa Oficial. Mas né, porque tem outro. Quando eu voltei, o tal do oficial tinha apagado. A foto que eu tinha colocado não estava mais. Quer dizer, ele fez isso de propósito para eu saber que ele está fazendo. Porque isso está sendo a forma de domínio que esse cara resolveu ter sobre mim, que é um domínio especificamente mental, sem se encontrar comigo, sabe? E talvez ele esteja fazendo isso porque ele tentou fazer isso quando nós rompemos de vez, né? Assim, que foram poucos dias o nosso relacionamento. Ele tentou fazer que me dizer que ia haver esse relacionamento mental entre nós virtual. E eu falei que eu não queria isso. Falei que jamais, que eu não ia nunca ser dominada por ele mentalmente. Se ele queria ter um tipo de domínio, era só aqui, na minha cama. E depois disso, cada um leva a sua vida e ninguém está dominando ninguém. Foi isso que eu tinha falado. E agora eu descobri que esse cara, tá? Porque eu descobri que ele pesquisa as vítimas. Essa que ele está explorando agora, ele vai ficar algum tempo com ela, sim, para ele poder fazer muitas coisas dentro dessa atividade estelionatária dele, né? E de outras coisas também que ele faz. Ele já pesquisa ela faz uns 7 anos, mais ou menos. Assim, ele deve pesquisar algumas mulheres que ele percebe que elas podem ser muito vulneráveis e ele deve ficar bastante tempo pesquisando. Ele era amigo das filhas dela, mas com o perfil falso dele eu vi isso. Agora, se o perfil falso, antes de ser perfil falso, era perfil dele, daí eu não sei, tá? Não sei, não posso dizer. Se elas sabem que esse perfil falso é ele, eu não sei também, tá? Mas veja só, elas estão comentando nas postagens dele antigas, de um dos perfis falsos. É muito estranho, tudo isso para mim é estranho, porque essa mulher ficou viúva só em 2020. Ela não era viúva. Mas talvez ele... Porque ele sendo predador, ele saca aonde que pode haver vulnerabilidades. Como ele segue muita gente, ele conhece uma, ele começa a seguir um bando que aquela uma tem entre as amizades.
tanto no Instagram ou faz amizade no Facebook, que ele pode ter pego ela e só colocado ali na leva. E aí foi desenvolvendo alguma amizade então com essas garotas, e ele foi acompanhando a história dela e talvez de outras, porque também ele começou o relacionamento com essa outra ex dele, que também não estava casada, já tinha sido, mas não estava. E de repente aconteceu a conjuntura universal, digamos, espero que seja isso, né? Aconteceu e ela se tornou uma vítima que podia, pela ingenuidade dela, principalmente, servir muito bem a ele, tá? Porque tem que ter muita ingenuidade para você ficar sustentando um homem, dando dinheiro para ele, sem que ele nem esteja com você toda hora, morando com você, sendo teu marido. Porque gigolô é outra coisa, viu, gente? Ele não é um gigolô. Ele é um golpista mesmo. Ele é um estelionatário, ele dá um golpe, assim, pequenos golpes. Eu acho que cada vez que ela tem que ficar com ele, ela tem que pagar, eu não sei como é que é. Nem interessa também. Tem que ser uma pessoa ou muito sem caráter, que eu não acho que ela seja uma pessoa muito sem caráter, mas tem que ser uma pessoa muito ingênua, muito burra, que acredite muito em tudo, que seja muito crédula. Então eu descobri, depois que eu estou sacando todas essas coisas, eu descobri agora ontem que no dating, interessante, eu conversei com vários homens lá, claro, mas aqueles que eu printei a conversa, todos esses que eu printei era ele, parecendo que eram outros. Então, esses perfis que eu printei, porque eu achei que era importante printar, não sei porquê, gente, é uma intuição que eu tenho. São os meus insights que me dizem que eu devo fazer alguma coisa nesse sentido ou não, que eu devo registrar ou não. Ele veio com outros perfis, inclusive um de um rapaz bem simples, assim, aquele que trabalha, que vai de ônibus para o trabalho, volta, e aquela vida, aquela rotina, entre outros. Ele pesquisa com outros perfis para analisar você. E todos esses perfis estavam perguntando do meu livro. Quero ler teu livro, sobre o que é teu livro. E eu acho que esse cara, ele estava pesquisando quem eu era e o que podia me agradar, antes dele vir com o perfil verdadeiro dele. Então ele percebeu que eu queria que a pessoa que se interessasse pelo meu livro, ele percebeu isso, porque é verdade, eu disse até para um deles. Que a pessoa não falasse pornografia, porque o meu livro era erótico, né? Que mais? Então, que a pessoa soubesse alguma coisa de Freud, porque eu já estava conversando sobre Freud com outras pessoas, acho que eu estava lendo Freud também naquela época. Embora eu sempre li. E eu acho que eu tomei muito esse assunto do Freud, porque justamente eles perguntavam do livro. E eu não queria que eles achassem que o livro era uma pornografia, mas que tinha alguma coisa ali de, não de científico, né, mas, enfim, que é uma obra de arte. Eu sempre quis que as pessoas acreditassem nisso do que eu escrevo e do meu trabalho também, né? Inclusive do Dália Cor-de-Rosa. Então, quando ele veio com o perfil verdadeiro dele, foi alguns dias depois, um mês depois talvez, ele já veio sabendo o que ele tinha que falar comigo e qual assunto que ele tinha mais ou menos que entender. E deu tudo certo, por isso que dá certo as coisas. Agora, comigo ele já sabia então que eu não tinha dinheiro. Ele não tinha essa pretensão, como ele teve com essas duas últimas que eu sei, com mais uma outra anterior, de tirar dinheiro delas. Mas ele podia tirar coisas de mim, porque eu moro na praia, sozinha. Sabe, no litoral tem muita gente vulnerável, adolescente, criança, é muita gente vulnerável. Onde ele podia explorar muita coisa aqui. Ele achou que eu tinha uma cabeça muito aberta nesse sentido, por causa do livro, por causa de coisas que eu falei para ele. Eu elogiei o livro Lolita, porque nós entramos nesse assunto. Só que eu falei que o livro não poderia mais ser publicado hoje. Eu elogiei a literatura, eu jamais elogiei aquela relação, imagina. Mas ele entendeu porque ele não é uma pessoa culta, né? Então ele veio, eu lembro que ele entrou lá na lavanderia e ele ficou olhando assim as prateleiras, ele ficou olhando, muito curioso. Acho que ele queria guardar alguma coisa na minha casa. Ele perguntou se a casa era minha, a primeira coisa que ele perguntou quando ele chegou, essa casa é tua? Sabe? Foram várias coisas. E por que depois, no dia seguinte, que ele esteve tão nervoso, que ele ficou tão histérico, por que ele assim, ele não foi embora? Porque eu toquei ele, né? Falei que não queria mais nem ver ele na minha frente. E por que daí ele resolveu se acalmar? Foi cortar a grama que tinha ali na frente. Eu não pedi, ele foi cortar. Talvez para se acalmar também, né? E para me agradar também.
Ele cortou, deixou lindo ali, bonitinho, né? Sei lá. E daí depois ele quis ficar. Porque daí eu dei um dinheiro para ele ir embora. Eu falei, ó, vai embora, vá, pega o ônibus aí, vai embora, não quero mais ver você. Nunca mais eu quero ver você, você é muito grosso, falei pra ele. Você é muito estúpido. O cara me xingou de um monte de coisa, gente, sabe? Gritou, feito um louco. Mas ele pegou dinheiro, bem feliz, mas ele não foi embora. Dinheiro só de passagem, né? Ele ficou. Só que naquela noite, quando eu acordei, eu dormi, porque eu não tinha dormido antes. Tomei meu remédio, dormi. De repente eu acordei, estava tocando meu celular e ele estava com a mão aqui assim no celular. Ele falou que ele ia tentar desligar o despertador, foi isso que ele falou. Pode ser, sei lá. Mas sabe, então só para dizer para vocês, tomem cuidado, porque eu não estou mais gerindo esses grupos. Eu só vou voltar para o WhatsApp, essas coisas assim, ou Facebook, ou Instagram, quando eu conseguir resolver esse problema com a Meta. Porque olha, a gente faz aquela coisa de autenticação de 2 fatores e a Meta não exige. Esse que é o problema. Agora também, como que eles conseguiram então entrar no Google? Porque eu acho que através da Meta, eles entraram no meu celular, deve ser isso. E aí, estavam no Google. Ou não conseguiram penetrar no Google, mas o Google mostrou que tinha esses celulares. Eu acho que foi mais isso, sabe? Em todo caso, troquei senha, tudo, estou sempre fazendo isso. Eu já cansei de fazer isso, né? Mas eu estou avisando vocês, tá? O inferninho não é meu mais. Nenhum grupo do Dália Cor-de-Rosa que tem aquele nome lá, que ele está escrito ali, o meu nome, não é meu. Eu estou com aqueles outros grupos, mas eu não estou frequentando nada. Então vocês estão mesmo à mercê ali. Se quiserem sair de todos os grupos, saiam. Eu acho aconselhável, tá? Porque eu não sei o que eu vou fazer com esses grupos. Provavelmente eu vou tentar acoplar aos sites do Dali, né? Com bastante segurança e tal. Eu vou tentar fazer isso. Porque daí as pessoas têm que se registrar, né? Ou, portanto, mostrar documento, né? Essas coisas, eu não sei o que eu vou fazer. Ou nem vai existir mais também, eu não sei. Tá? Mas por enquanto, assim. É isso então. Avisar vocês.